Deus abençoe, meu forte abraço para todos, que Deus ilumine o seu coração, que a paz do Senhor Jesus venha reinar na sua vida. Graças a Deus. Irmãos, Deus nos chamou para revelar, para mostrar, para orientar a mente daqueles que estão com a mente despreparada. Antes eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino para que você receba todas as nossas mensagens publicadas, as nossas notificações diariamente. A pergunta que muitos questionam, eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Qual é a pergunta que muitos questionam? Missionário, todos os milagres que acontecem dentro da igreja é prodígios, é milagres feita por Deus? Irmãos, isso é uma pergunta que é feita para mim. Não, nem todos. Como é que eu sei que os milagres são feitos pelo Espírito Santo? Preste bem atenção. Você usa um copo sujo? Você usa um copo sujo? Por exemplo, você pega um copo usado por você mesmo. Eu não vou nem falar para você usado por alguém da rua, um morador da rua, não vou nem falar isso. Mas você pega um copo, usa ele e bota lá na pia. Depois você vai caçar um copo para beber água, ou para tomar um suco, alguma coisa, ou um prato, né? E você viu ali o prato ali na mesa, ou melhor, na pia. Porém, mesmo você sabendo que foi você que usou o prato, você vai usar aquele prato do mesmo jeito que você deixou ali? Lógico que não. Mesmo você sabendo que foi você que usou. Você vai lavar aquele prato, você vai lavar aquele copo, você vai fazer alguma coisa, você vai deixar ele limpo, senão você não vai usar aquele copo ou aquele prato. É ou não é? Assim é Deus. Deus, ele não usa alguém de forma suja, de forma impura. Se você vê que uma congregação ela quebra princípio, se você vê que ela quebra princípio, naturalmente Deus vai revelar para você que aqueles milagres, apesar de ser em nome de Jesus, porque agora eu quero falar mais uma coisa, mesmo sendo usado o nome de Jesus, pode surgir um milagre, mas eu quero dizer para você que Deus não usa uma pessoa impura. Aliás, Deus pode até usar uma vez, né? Mas Deus não fica usando diariamente uma pessoa que está vivendo no erro. Porém, eu quero mostrar aqui em Mateus 24, na Bíblia de James ou James atualizada, e João Ferreira de Almeida atualizado. Eu vou usar essas duas versões, né? Essas duas versões. A primeira versão de James ou James atualizada é: Jesus disse em Mateus 24, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível,
iludir até mesmo os eleitos. Preste atenção que a palavra do Senhor está dizendo. Disse Jesus: surgirão ou se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se impossível, iludir ou enganar até mesmo os eleitos. Aqui é na versão de James ou James atualizada. Agora, João Ferreira de Almeida atualizada. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios e milagres, de modo que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Então Jesus disse que vai surgir, vai se levantar falsos profetas, que vai fazer muitos milagres, muitos prodígios, porém são falsos profetas. Falsos profetas, o que é falso profeta? É falsos servos de Cristo, né? Falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, pastores que são falsos profetas e aqueles que se diz assim: eu sou Cristo, né? Eu falo em nome de Cristo. Então, esses são os falsos profetas, os falsos cristos, que vai operar milagres. Quando você vê alguém numa igreja, um pastor, usando muita barganha, muito artifício, coisas que a Bíblia, que Jesus já aboliu, já abominou, tem uma coisa errada, irmão. Tem uma coisa errada. Acredite no que eu estou te falando. Então, como é que eu vou saber se é Deus que está usando aquele pastor, aquele profeta, ou se ele é um falso profeta, um falso enviado de Cristo? É quando a gente vê as obras, o procedimento dele. Como é que ele age? Ele quebra o princípio. Por isso que é bom você examinar as Escrituras, como Jesus falou: examinai as Escrituras, porque nela está a palavra de salvação, de entendimento, de conhecimento. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então tome cuidado com milagre. Tome cuidado com milagre. Jesus disse em Mateus 24, 24, pois se levantarão, ou seja, se levantarão, vai surgir falsos profetas, vão aparecer falsos profetas usando o nome de Jesus, porém não obedece os princípios de Jesus, não obedece os princípios do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então não se iluda. Tem pessoas que veem um pastor ali orar, operar sinais, muitos que não têm conhecimento, diz assim: esse aí é um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele está operando milagres e prodígios, né? Mudo falando, cego enxergando, aleijado, coxo andando, leproso sendo purificado, aidético sendo curado, e daí por diante. Só que pode ser um falso profeta, pode ser um falso Cristo. Gente, escute, a Bíblia diz que vai surgir vários falsos profetas, vários anticristos. Só que o verdadeiro, o principal anticristo, que é o filho da perdição, que é o chefe de todos, que ainda vai se manifestar. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você fala, porque às vezes o pastor está ali quebrando o princípio e os milagres estão acontecendo. Por quê? Para que você venha a ser iludido, enganado, até mesmo os eleitos, os filhos de Deus, vai ser enganado se não examinar as Escrituras. Então você tem que aprender isso. Abre os seus olhos, porque vai surgir falsos cristos, falsos profetas, operando milagres, sinais e prodígios, para que você venha dar ouvido e esquecer da tua salvação,
Porque o verdadeiro profeta, irmãos, o verdadeiro profeta, ele foca na salvação. Não vai pensar que o verdadeiro profeta, ele foca em milagres e cura, não. Milagres e cura é bênção de Deus, mas o verdadeiro profeta foca na salvação, ensina o princípio, ensina a igreja a sair do pecado, ensina a igreja a fazer as coisas certas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vai surgir homens de Deus que vai operar sinais, prodígios, mas dentro da palavra de Deus, que vai te orientar a obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios e milagres, de modo que possível enganaria até os escolhidos. Ou, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Essa é a verdade. Então, cuidado, nem todos os milagres que você vê por aí, pelas redes sociais, pela televisão, nas igrejas, são realmente obra de Deus. Realmente serão obra de Deus. Nem todos os milagres são projetados, são instituídos, são realizados por Deus. Cuidado, porque o princípio de Satanás é enganar principalmente os eleitos de Deus. Tome muito cuidado para que você não venha se enganar e achar que está salvo e no fim você está caminhando para o inferno porque você recebeu um milagre. Ah, eu recebi um milagre, eu sou de Deus. Não, não. Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou em alguns lugares que ele operou milagres e maravilhas, porém o povo não se converteram. Porque, irmãos, o que faz a pessoa se converter é princípios, é palavra de arrependimento, de conversão, de temor e tremor. Amém? Que Deus abençoe você. Eu peço, por favor, se você puder nos ajudar, né, se inscrevendo no canal, ativando o sino. Eu vou deixar aqui abaixo o nosso contato do WhatsApp, que é mesmo o nosso número do Pix. Por que Pix? Tem gente que acha errado, né, passar o Pix. Não, irmão. Errado é eu passar o Pix e obrigar o povo a ofertar o dizimado. Não, eu não posso fazer isso. Agora, se você que me assiste se sente bem nos assistindo, nos acompanhando, eu peço, por favor, nos ajude. Amém? Até porque a sua oferta e o seu dízimo é uma semente plantada. Quem vai colher sou eu? Não, é você que é o labrador, o semeador, o plantador da semente. Amém? Comenta aqui abaixo de onde você fala, qual o seu nome, qual a sua cidade, qual o seu estado, ou até mesmo o seu país, tá bom? Então nos ajude, vamos abraçar a causa do Evangelho da Sã Doutrina. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a todos nós. Amém? Que Deus ilumine todos, na paz e na graça do Senhor Jesus.